Olá, eu sou Maíra Poubel, professora de História. A gente vai agora fechar sobre a Primeira Guerra Mundial. A gente vai fazer os exercícios, né? Vai vendo item a item para ver o que você já aprendeu. Bom, no primeiro, gente, olha só, em prova costuma-se usar muita figura e você tentar, através da figura, identificar o que está sendo falado ali. Então vamos olhar bem aqui, né? Aqui estão mostrando os soldados nas trincheiras. Lembra o que é trincheira? Trincheiras são esses túneis aqui, ó. Agora fica mais fácil de você observar. São esses túneis cavados, né, entre duas porções de terra, onde os soldados ficavam esperando uma melhor posição para ataque. Vamos relembrar rapidinho. Se lembram que tinham duas fases a guerra? A primeira foi a guerra de movimento, aquela guerra onde cada soldado, né, cada exército tentava ocupar a posição. Aqui já está mostrando sobre o segundo momento da guerra, que é o quê? Guerra de trincheiras, onde eles ficavam aquartelados aqui, procurando o quê? Se defender, garantir a posição que já tinham conquistado, mas ao mesmo tempo se mantendo naquele mesmo lugar. Então vamos lá. Observe a foto destes soldados britânicos entrincheirados durante a Primeira Guerra Mundial. Com base nessas informações, responda. Identifique as duas fases que marcam os conflitos da Primeira Guerra Mundial. Bom, aí eu deixei muito fácil para vocês, né? Já na explicação eu falei para vocês. Então as duas fases, guerra de movimento e guerra de trincheiras. Vamos lá? Então aqui, olha. Para responder essa questão, basta identificar os dois momentos distintos da Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 15, a guerra de movimento estava marcada pelos violentos ataques dos exércitos alemães. Já entre 15 e 17, a guerra de posições demonstrava maior equilíbrio de forças entre os inimigos que lutavam na guerra. Então, pensou em dois momentos distintos, são esses dois. O primeiro de tomada de posição, guerra de movimento, e o segundo é de manutenção da posição, guerra de trincheiras. Vamos continuando em cima dessa imagem, pensar o seguinte. Observe a foto destes soldados britânicos entrincheirados durante a Primeira Guerra Mundial. Com base nessas informações, responda. Descreva as dificuldades experimentadas pelos soldados que lutaram nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Gente, olha só. Olha para a imagem. Às vezes, mesmo que você não domine todo aquele conteúdo, tem uma imagem, sabe aquilo? Uma imagem falando mais do que 1000 palavras? É isso. Só de você olhar, você já consegue identificar os problemas. Bom, você vê aqui o tamanho, né? A relação da altura. Então, a maior parte das vezes, eles tinham que ficar abaixados. Por quê? O seu exército inimigo está na sua frente. Você vai ficar lá em pé? Não. Você vai ficar o quê? Abaixado. Comida e água chega fácil? Não. Então, tem essa fome, sede. Se chove, pensa aqui, ó. Choveu. Encheu isso daqui. Os soldados estão como? Vão ficar na lama, vão ficar na água. Então, assim, muitas epidemias, muitas doenças. Esse período das trincheiras foi um período totalmente desgastante para os soldados. Porque você não estava avançando quase nada e estava em condições horrorosas. Pensando aqui. As trincheiras impunham aos soldados condições de vida extremas, onde tinham que se submeter à insalubridade, lembrando sempre que insalubridade é quando falta de condições de higiene, tá? E o desconforto das valas que separavam os exércitos inimigos. Não raro, as trincheiras se transformavam em foco de doenças que poderiam ser tão mortais quanto o poder de fogo das armas inimigas. Então, assim, além da bomba, além de todo aquele armamento bélico, né, de guerra mesmo, você podia morrer por causa de doença, por causa de coisas daquela condição que a guerra tinha se estabelecido. Entendido? Vamos lá. Aqui é em cima de um texto, né? Vamos ler o texto. Impôs-se à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o único responsável pela guerra e todas as suas consequências. Aponte qual foi o principal tratado assinado após a Primeira Guerra Mundial.
Gente, esse tratado, essa questão sempre é pedido em prova e é importante, porque ele que vai desenrolar tudo que vai vir depois. A Segunda Guerra Mundial, muita gente aponta como consequência desse tratado aqui. Que tratado é esse? Vamos lá? O Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi assinado principalmente pela França e pela Inglaterra, botando a Alemanha como única culpada pela guerra. Então ela deveria, dentre outras coisas, pagar indenização, perdia território, era proibida de ter um exército numeroso, né, limitava a quantidade de soldados, controlava também a arma, né, controlava a fabricação de armamento bélico. Então o Tratado de Versalhes acabou sendo visto pelos alemães como uma coisa totalmente punitiva, vexatória mesmo. Vamos lá, letra B agora, no mesmo texto que a gente viu. Com base no texto e nos pontos do Tratado de Versalhes, explique por que o historiador britânico Eric Hobsbawm, né, o que está aqui no texto. Eric Hobsbawm, gente, sempre aparece nessas questões da idade contemporânea porque ele é um dos maiores historiadores, então ele sempre serve como fonte. Diz que os alemães foram alvo de uma paz punitiva. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Foi um acordo de paz? Foi. Mas foi uma paz como pensada pelo presidente americano, sem pensar em vencidos e vencedores? Não. Foi uma paz que puniu uma parte só, né? A Alemanha sofreu com todas as consequências do pós-guerra. Nessa questão, é necessário apontar que a Alemanha foi vítima de uma paz punitiva ao ser obrigada a reduzir os seus exércitos e pagar pesadas indenizações para as nações que venceram o conflito. No pós-guerra, essas exigências impuseram graves problemas sociais e econômicos ao povo alemão. Então a Alemanha, que já estava com o seu território destruído, a sua economia super abalada por causa do esforço de guerra mesmo, quando acaba a guerra e vem o Tratado de Versalhes, aí a ruína geral. Aí a Alemanha sofre uma consequência muito grande por causa desses pesados impostos, tá? Então, falou em Tratado de Versalhes, pensa em paz punitiva, ou seja, a Alemanha sendo declarada como única culpada e por isso tendo que pagar todos os custos com a guerra. Vamos para a próxima. Qual das alternativas abaixo apresenta uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial? Vamos ver aqui. Influência dos Estados Unidos na política econômica europeia no início do século XX? Hoje, quando a gente pensa e vê assim, influência dos Estados Unidos, tudo a gente acha que tá certo, né? Foi Estados Unidos. Não nesse momento, tá, gente? Estados Unidos aqui não tinha ainda surgido como a grande potência que ele é hoje. Então aqui não. Descontentamento da Itália e Alemanha com a divisão de territórios na África e Ásia no processo de neocolonialismo. Vamos deixar de lado. União política, econômica e militar entre Alemanha e Grã-Bretanha. Gente, se a Alemanha e Grã-Bretanha estão em lados opostos, como é que eles têm união política e econômica? E letra D, processo de globalização econômica e a formação da União Europeia. A União Europeia já existia nesse momento? Bom, então a resposta certa, qual é? É a letra B. Vamos lembrar, Itália e Alemanha estavam disputando com a Inglaterra, principalmente, lembra? A principal disputa era a Alemanha de um lado e Inglaterra do outro. A Inglaterra foi o país a fazer primeiro a Revolução Industrial, né? Mas a Alemanha conseguiu ter uma industrialização muito forte. Ela ficou muito forte, tanto na questão industrial, quanto na questão marítima. E se você produz, você precisa que alguém compre seu produto. Então eles começaram a entrar em duelo contra o mercado consumidor, principalmente Ásia e África. Outra imagem para a gente pensar. Deixa eu passar até aqui para vocês verem melhor. A partir dessa imagem, estabeleça a relação presente entre o assassinato de Francisco Ferdinando e o começo da Primeira Guerra Mundial. Essa imagem está mostrando, né, aqui é o carro, tá vendo? O estudante, a questão do atentado mesmo.
Então, o que essa imagem tem a ver com o começo da Primeira Guerra Mundial? Simples, né? Sempre que você pensa assim, estopim da Primeira Guerra Mundial, morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era o herdeiro do trono austro-húngaro e foi morto por quem? Por um estudante sérvio. E aí, o que acontece no Império Austro-Húngaro? Ele faz uma série de reivindicações que, se não fossem atendidas, iam declarar guerra. Não foi atendida, foi declarada guerra. Apesar de não ser o motivo que explica a deflagração da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando é o evento responsável pela ativação das alianças militares já firmadas antes do conflito. Inicialmente, a declaração de guerra da Rússia contra o Império Austro-Húngaro foi o primeiro passo para que outras potências europeias se envolvessem no conflito. Então, o que acontece? Já existia um sistema de alianças. Esse sistema de alianças é de ajuda mútua, né? Então, se você entrar na guerra, tô contigo. A Rússia entrou na guerra, a aliança junto com ela também declarou guerra. Qual alternativa apresenta a composição correta dos blocos militares formados antes da Primeira Guerra Mundial? Essa eu vou direto para a resposta, porque ela é bem objetiva, né? De um lado, Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Lembrando sempre que a Itália faz o que no meio da guerra? Muda de lado. E tríplice entente, Rússia, Reino Unido e França. Se a Itália muda de lado, a Rússia sai da guerra em 1917, por quê? Porque fez a Revolução Socialista, né? Tema de outro vídeo-aula nossa. Já os Estados Unidos, que aqui não aparecem, acabam entrando desse lado e foi decisivo para a vitória ao lado da Inglaterra e da França. O imperialismo, ocorrido no século XIX, tinha como objetivos, exceto, isso é muito bom, porque em qualquer questão, às vezes tem essa palavrinha aqui, ó, exceto, aí você vai rapidinho, o imperialismo ocorrido é você garantir mercado consumidor, pronto, imperialismo é isso e marca. Não, aqui está dizendo ao contrário, tudo aqui está falando sobre imperialismo, só um que não. Então, esse exceto sempre presta muita atenção, que ele acaba pegando várias pessoas durante a resolução de uma questão. Então, desenvolver o capitalismo industrial, garantir mercado consumidor, buscar matérias-primas básicas na África, não exercer domínio político. Gente, não exercer o domínio, o imperialismo é o contrário, o imperialismo quer ganhar o mundo, sabe, eu sou o rei do mundo, quer dominar tudo. Então, qual daqui não é característica? Então, gente, é a letra D, porque esse não exercer, quando você pega aqui no exceto, tá mostrando que essa daqui não está se enquadrando a questão. Vamos para a próxima? Qual é o objetivo das alianças militares formadas no contexto da paz armada? Paz armada, gente, vamos lá, simplificando, é aquele momento que não está tendo conflito, mas que os países estão se armando, estão formando essa indústria bélica. Vou direto aqui para a resposta para a gente conversar. Então, a paz armada, pensa aqui, armada era garantir maior poder bélico e político para contra-atacar países rivais e também para defender países aliados. Sempre em contexto de guerra, quando fala poder bélico, esse poder bélico é poder de fogo mesmo. É aquele poder para você poder participar da guerra, para você ter força, armamento, essas coisas que você precisa para entrar na guerra, tá? Essa daqui tá clara? Paz armada é isso. É só um período em que estavam se armando, formando alianças, para em caso de guerra, já tá todo mundo pronto no esquema. Vamos para a próxima. Quais os dois acontecimentos que definiram o desfecho da guerra a partir de 17? Na outra questão eu já acabei falando para vocês, não falei? Em 17, Revolução Socialista na Rússia, e a Rússia vai e faz o quê? Se retira, assina um acordo de paz e se retira da guerra. Um navio americano é atacado, e os Estados Unidos, que até então estavam só observando,
dando munição e arma, resolve entrar. Os dois exércitos já estão desgastados, essa entrada dos Estados Unidos dá um fôlego novo, fôlego renovado. Quando eles entram, aí o desfecho da guerra está perto do fim, porque eles entram para decidir. Então aqui, gente, a resposta é a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos no conflito. Essa é simples, né? Vamos para a próxima. Os Estados Unidos emergiram como grande potência econômica mundial após a Primeira Guerra Mundial, porque essa é uma continuação da outra, não é? Então vamos aqui direto para a resposta. Ele fortaleceu sua economia ao fornecer equipamentos e suprimentos à Entente, enquanto as potências europeias tiveram suas economias arrasadas após o conflito. Então você pensa, até então a grande potência era a Inglaterra. A Inglaterra está na guerra. Então a Inglaterra começa a ter a sua produção voltada para a guerra, o seu território da França chegou a ter uma ocupação alemã. Então esses dois países que eram fortes, que eram potências, ficam arrasados depois da guerra, ficam enfraquecidos. Enquanto isso, os Estados Unidos não. Mesmo participando da guerra, o território dele não é alterado. Então quando essas duas entram em declínio, os Estados Unidos sobem. Os Estados Unidos aparecem como grande potência mundial. Então o que a gente vê hoje como os Estados Unidos começa aqui, no final da Primeira Guerra, porque as outras potências que existiam, Inglaterra, Alemanha, entram em declínio. E aí ele consegue subir. Bom, vamos agora para o nosso último exercício. Ao eclodir a Primeira Guerra Mundial em 1914, a Alemanha dispunha de um plano militar. Vamos lembrar o seguinte, gente. A Alemanha estava entre duas frentes. Tinha de um lado a Rússia e tinha do outro a França, dois inimigos. Então ela precisava de um plano, que ela fez o plano militar. Sempre que você pensar aqui, ó, tinha como principal objetivo o quê? Como que ela queria resolver? Ela pensou o seguinte: bom, deixa eu destruir um lado primeiro, porque enquanto eu estou destruindo esse lado, depois eu penso no outro. Então ele pensava que a Rússia não ia conseguir se armar a tempo, então eles atacavam a França. Vamos atacar a França, tanto que a França foi realmente invadida. Os alemães tiveram várias vitórias dentro de território francês, para depois atacar a Rússia. Então, indo já aqui para a resposta, vamos pensar aqui, ó. Agir ofensivamente contra a França e a Rússia. Primeiro contra a França, porque eles achavam que a França era um país mais fácil de ser dominado do que a Rússia. Então esse era o plano alemão para conseguir vencer nas duas frentes, frente oriental e frente ocidental. Bom, gente, a gente vai terminando aqui nossa aula sobre Primeira Guerra Mundial. Espero que tenha ficado tudo claro. A gente se vê na próxima.